Olá, Gentleman Drivers, tudo bem? Meu nome é Waterloo e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o meu Corvette 1982 da geração C3 na cor Silver Blue. Vamos conferir? Antes de eu nascer, o meu avô era um dos caras que gostava muito de automobilismo. Ele era um cara que tinha uma empresa que trabalhava com importação de pneus e recapagem. E naquela época ele adorava patrocinar a Stock Car em carros como esse. Bom, não especificamente um Corvette C3, mas carros V8 ou 6 cilindros. No caso, na época, os Mavericks ou os Opalas. Podemos dizer que ele era realmente um cara que adorava automobilismo. E mesmo antes de eu nascer, isso, querendo ou não, já me impactava a minha família e, bom, iria influenciar no meu futuro. Anos mais tarde, tudo isso acabou, o meu avô deixou de realmente patrocinar as competições automobilísticas e mexer com pneus. E, bom, isso tudo virou história e muitas fotos. Aquilo tudo tinha se defasado. E tudo que tinha, como eu disse, eram histórias e fotos. E, bom, depois que eu completei a maioridade, eu resolvi pesquisar melhor sobre os carros daquela época, sobre o que meu avô fazia. Enfim, eu realmente queria entender como que eram as competições automobilísticas dos anos 60, dos anos 70, os carros, os motores. E, de alguma forma, o bicho do carro antigo me picou. Isso realmente me transformou de um jeito que eu não conseguia mais olhar os carros novos e só focava nisso aqui, nos carros mais antigos que tinham motores muito grandes. Para ser honesto, não só necessariamente carros com motores grandes, Chevette, Gol, enfim, esse tipo de carro começou a realmente abrir mais o meu olho. E bom, o resultado dessa história tá aqui. Esse sou eu tentando reviver os tempos áureos da minha família. Esse aqui, como eu disse, é um Corvette C3 1982 na cor Silver Blue. Só existem 1.700 carros desse nessa cor. E a gente pode dizer que esse carro aqui é um verdadeiro survival, porque essa pintura é original, de fábrica. Claro, olhando de longe, esse carro parece ser perfeito. E na minha opinião, ele é, mas ele realmente tem muitas marcas do tempo. E cara, para quem gosta de carro antigo, isso são coisas que fazem parte da história. E eu, pelo menos, gosto de conservar isso. Eu jamais repintaria esse carro. Para mim, essa pintura é sensacional. Naquela época, muita gente me questionou por que ao invés de pegar uma Porsche, enfim, qualquer carro relativamente novo, por que ao invés de pegar uma coisa que realmente era legal aos olhos dos outros, eu escolhi um carro desse. Porque, na minha opinião, isso aqui é um carro atemporal. Esse carro aqui, por mais que ele já tenha uns bons anos acumulados, ele não vai envelhecer mais. Parece estranho falar isso, não é? Mas quando a gente fala no quesito de design, esse carro aqui é perfeito. Ele tem tudo o que um carro esportivo realmente tem que ter. Uma traseira curta, uma frente enorme, um motor igualmente grande. Ele realmente é um carro que representa o seu tempo e que de fato deve ser apreciado. E para mim, um carro desse aqui é atemporal. Pode passar quantas Porsches for, esse aqui é um carro que vai continuar chamando a atenção, anda bem, e é um carro realmente divertido e interessante. A primeira geração desse carro nasceu em 1968. Era uma época realmente onde as pessoas não se preocupavam em mais nada, além de realmente produzir um carro rápido. E ela se estendeu até 1982, que é o último ano desse carro aqui. Todos os Corvette C3 são fabricados de fibra de vidro, que era um material que na época era bastante avançado, principalmente no quesito de melhorar a sua relação de peso e potência. É um material leve e que era muito avançado para a época, equivalente à fibra de carbono hoje em dia. Ele foi agraciado com essa pintura de 3 tons, que realmente comemorava o fato de ser o último ano da Corvette. Além desse modelo, existe uma Collector's Edition, que é uma versão que realmente tem uma pintura exclusiva, mas que não se engane, existe mais de 7.000 carros. Então, de edição de colecionador, ele não tem nada. É até muito engraçado isso. Afinal de contas, como eu disse, esse aqui só existem 1.700 nessa cor. E provavelmente, modéstia à parte, esse aqui deve ser o único no Brasil inteiro. Esse carro aqui é o pacote completo de opcionais para a época.
e incluindo também um conjunto de rodas e pneus bastante interessante. Essas rodas aqui são da Pace Car, as mesmas de 1978. Para quem não sabe, naquela época a Indy era uma competição famosíssima e o Pace Car do ano de 1978 era um Corvette C3. Ele não era realmente igual a este, mas era bastante parecido. E uma das coisas chave que esse carro tinha eram essas rodas aqui, que são maravilhosas, polidas, não tem símbolo, não tem nada. É uma roda realmente de competição para quem quer correr. Falando em pneu, a gente tem um conjunto também bem legal de pneus 255, tanto na traseira quanto na dianteira. E, cara, esses pneus aqui, que são os Goodyear Eagle GT2, são sensacionais. Eles aguentam muita pancadaria e, ao meu gosto, esse carro foi modificado para ter mais chão. Os Corvette C3 geralmente são carros que são bem ariscos, afinal de contas, ele é um motor V8, a gente vai chegar lá rapidinho. Enfim, esse carro ele foi projetado para ser um carro esportivo, mas ele é muito arisco. Então, ao meu gosto, eu resolvi colocar uma cambagem um pouquinho mais negativa para esse carro ter um chão melhor, ter mais estabilidade e aguentar realmente fazer umas gracinhas por aí, mas aguentar realmente não rodar, não fazer nada. Realmente o carro está na mão e ter o meu controle. Vamos para a parte que realmente interessa. Todo o corpo do carro praticamente é de fibra de vidro e isso garante com que ele tenha realmente menos peso, ainda mais para um carro dessa época. De motor, nós temos um V8 350 Small Block. Esse aqui tá praticamente original, vamos falar assim. Ele tem um carburador Holley, um filtro Edelbrock. Ele é o bloco original, nunca foi aberto nem nada. Ele é um carro que realmente tem um motor muito interessante. Falando em números, ele originalmente de fábrica vinha com 300 cavalos, são 39 kg de torque, se eu não me engano. Ele é um carro bem torcudo e, cara, para 1.300 kg, vocês já devem imaginar o que esse carro é capaz. Falando em transmissão, essa unidade especificamente tem uma 700 R4, que é um câmbio automático da época. Como eu disse, esse carro era full de opcionais. Naquela época, a transmissão automática era uma inovação. Esse câmbio aqui tem 4 velocidades, é um câmbio bem esperto, bem ágil, ele não pensa literalmente, ele só troca, é uma coisa de louco, tem que andar para sentir, é realmente surreal falar que esse carro aqui é de 1982. Falando em ignição, a ignição é Delcro, bem original o carro. O propósito desse carro especificamente não é mexer, a ideia é realmente andar, ele originalzinho, que já garante muito sorriso, é bem divertido. E, cara, é um carro realmente bem interessante. Falando nos freios desse carro, esse carro tem freios a disco nas 4 rodas, não são ABS, mas, cara, já tá maravilhoso, já dá para parar quando precisar. E eu gosto de dizer que esse carro aqui, ele é um underdog, ou seja, ele é um vira-lata, ele não é nenhum e nem outro. Esse carro aqui é um esportivo, tanto pelo seu design, né, é um carro que realmente é um esportivo, ele tem mecânica de muscle car, ele tem realmente a suspensão, os freios, o conforto de um carro GT, ou seja, é um carro bem macio, bem confortável, dá para você andar na estrada tranquilo, que ele é um carro que ele tem que ser duro o suficiente para quando precisa, mas quando você quer andar de boa, ele é um carro que não incomoda, ele é um carro bem macio, chega até a ser estranho, como eu disse mais uma vez, é um carro que não tem cara de ter idade, vamos falar assim, e... Bom, a segurança dele já é praticamente de um carro dos Flintstones, né? Esse carro aqui não tem segurança nenhuma, ele não tem ABS, ele não tem airbag, ele não tem controle de tração, controle de estabilidade, ele não tem absolutamente nada. E para ajudar, esses tetos aqui são de vidro, então realmente se capotar não tem para onde ir, irmão. Isso aqui é você e Deus e seja feliz. Entrando no interior, esse carro era bem completo para a época, todo em couro, tudo realmente muito bem acabado. As travas são a vácuo, que é uma coisa bem interessante, porque pouca coisa nesse carro é elétrica. A gente com certeza tem vidros elétricos, o que é uma coisa bem interessante, ainda mais para um carro de 82, mas fora isso, os próprios faróis escamoteáveis também são a vácuo, né? É um acionamento, um sistema bem interessante. Volante em couro, é um carro muito bem acabado para aquela época, né? As pessoas naquela época realmente se importavam em fazer um carro bem acabado, bem interessante, e com certeza isso aqui foi mais um exemplo disso.
a plaqueta original contando a cor, enfim, tá tudo aqui. Os adesivos originais na porta também, não sei se vai dar para ver, mas todos estão presentes aqui, comprovando a originalidade da pintura, o que é bem interessante. Já falando em câmbio, 4 marchas, esse carro aqui de painel, ele pega 145 km por hora, o que é muito interessante, mas vai por mim, quando você acelera ele passa disso muito fácil, afinal as marchas são bem longas, então realmente dá para se divertir e o céu é o limite com esse carro. Esse carro aqui, na época, ele tinha um sistema de injeção de combustível bem interessante, mas que realmente acabava com a potência do carro. Esse sistema se chama Crossfire Injection. Esse carro aqui, apesar de sair de fábrica com ele, nós retiramos essa injeção para realmente deixar o carro um pouquinho mais forte. Agora sim o V8 ele gira bem alto, ele é um carro que é bem responsivo, bem interessante de guiar. Falando em bancos, né? Os bancos são elétricos, então ele realmente é bem atual. Tem carros de hoje em dia que não vêm com esse funcionamento. Os bancos são de couro, é um couro azul, né? Tudo nesse interior desse carro é azul, é muito interessante porque eu pessoalmente quando fui pegar o carro, um dos meus maiores medos era que tudo fosse muito azul, as coisas realmente não conversassem, mas quando você olha o conjunto da obra desse carro, você vê que é completamente diferente. Tudo conversa, tudo é interessante, tudo faz sentido nesse carro. Todos os cromados são em preto, né? Realmente destaca a cor do carro, as fechaduras, manoplas, o volante, como eu disse, é em azul, os bancos também. Esse carro aqui, falando em som, isso já é uma coisa que eu fiz. Eu troquei todas as caixas de som desse carro. Agora eu tirei o toca-fitas, ele tem realmente um som Bluetooth para você poder ouvir o seu Black Sabbath aí de uma forma mais interessante. Mas eu não vou mentir para vocês, a minha trilha sonora preferida desse carro não é Black Sabbath, não é Led Zeppelin, é realmente o ronco desse carro que eu vou mostrar para vocês já já e vou conversar sobre isso inclusive. Espaço interno. Esse carro ele tem um porta-luvas bem interessante também. Esse porta-luvas foi mais feito para guardar fita, né? Ele não é tão usado hoje em dia, mas com certeza se quiser guardar alguma coisa, ele vai guardar. Ele tem um espaço interno atrás também muito interessante. Quando você sai do carro e quer deixar o banco para trás, tem como também. Esse carro não tem porta-malas, mas como eu disse, o espaço interno é bem interessante para um carro esportivo, cabe muita coisa. Os dois compartimentos traseiros aqui, um é da bateria, o outro é um porta-trecos mais escondido, tem chave e tudo, realmente se você quiser guardar alguma coisa. Outro detalhe importante também é que esse carro tem ar-condicionado, o ar-condicionado gela, é muito bom esse ar desse carro. E para melhorar, vamos dizer assim, o clima, né? Aqui no meu estado faz 40 graus na sombra, eu coloquei nesse carro o Window Blue. O Window Blue, para quem não conhece, é uma película que realmente diminui a entrada de calor e de raios solares dentro da cabine do carro. É uma película bem interessante, eu no início não botei fé, mas a hora que coloquei nesse carro mudou completamente. O carro ficou muito mais fresco, muito mais tranquilo de andar. Ainda mais porque os tetos são de vidro. Esses tetos aqui também eram opcionais de época, né? Naquela época você poderia escolher entre ou um teto de fibra de vidro ou em vidro especificamente. Eles são removíveis. Esse carro aqui, para quem não sabe, ele é targa, ou seja, ele tem teto rígido, mas se você quiser você pode transformar ele em um conversível, vamos dizer assim. É bem interessante, eu confesso que eu nunca usei, porque como eu disse, faz muito calor onde eu moro, mas não deixa de ser um detalhe interessante, ainda mais se você quiser andar de noite, aí é mais tranquilo. Outra coisa interessante também são as luzes desse carro. Esse carro já foi uma mudança minha, por ele ser um carro mais atual, vamos dizer assim, ele tem cara de atual, eu compreendi isso de uma forma um pouco diferente. Eu quis que esse carro tivesse um conjunto de LED, né? Então todas as luzes internas do painel, tudo em LED, tanto ali na frente quanto ali atrás, realmente para deixar o carro com aquela cara de moderno. E é muito engraçado porque as pessoas me param na rua e elas ficam assim, elas não entendem, né, que ano que é esse carro, que carro é esse, é um carro bem diferente, as pessoas não veem muito na rua, né? E quando as pessoas me param, eu adoro falar para elas, fazer uma pergunta, né? Falar assim, olha, que ano que você acha que é o carro? Dificilmente elas falam que é de 1982, porque realmente não tem cara. De escapamento, esse carro tem um escapamento 4 em 2,
realmente bem interessante. São 4 polegadas com X-Pipe. É uma receita que era bastante usada nos carros da NASCAR dos anos 60 e 70, que eu quis implementar nesse carro. Full inox, tudo realmente direto, sem abafador, sem nada. Realmente para incomodar os vizinhos e trazer uma melhor sonoridade na hora que você está dirigindo esse carro. Vai até estar tendo um take aí para vocês agora de como que é a altura desse carro no chão também. A suspensão, acreditem se quiser, é original. Ela foi um pouquinho modificada para deixar o carro um pouquinho mais no chão, mas nada tão realmente diferente. Dá para ver a altura do carro do chão. Realmente são acho que 3 ou 4 dedos do escapamento do chão. Esse carro tem muito downforce. Vou falar de uma forma bem positiva, né? É até um pouco complicado de dirigir na rua, passar em quebra-mola e etc. Mas, pessoal, é um carro esportivo, né? Essas coisas acontecem realmente. E o som desse carro é maravilhoso. É um som que realmente é indiscutível, é bonito e é de V8. Realmente V8 tem que fazer barulho, tem que roncar. E vamos lá, ouvir como é que é esse ronco. Enfim, esse aqui é o meu carro, meu Corvette C3 1982. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um dos mais pedidos no meu canal. Eu entendo que esse aqui é um carro realmente diferente, então eu realmente quis mostrar para vocês como que ele é, as suas funcionalidades, algumas coisas diferentes do carro. E bom, se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e simplesmente se inscrever no canal. Esse canal tem vários outros conteúdos interessantes. E se você quiser ver mais vídeos com esse carro, comenta aí. Quem sabe eu não faça mais. Se você quiser garantir sua camiseta RT, dá uma olhada no link aqui na descrição. Você vai encontrar os produtos RT, tem muita coisa legal. Se você gosta de carro e quer representar a sua paixão por onde você for, você tem que ter uma dessa. Se você quiser patrocinar o nosso canal, dá uma olhada também no link da descrição. Vai ter um e-mail para você mandar pra gente. E, bom, acho que é isso. Se vocês quiserem mais vídeos desse carro, mais uma vez, comenta aqui e a gente se vê. Abraço, Gentleman Drivers. Tamo junto.